Scarborough Fair, parsley, sage, rosemary and thyme. Olá pessoal, bem-vindos ao Fator Paranormal. Eu sou Cris de Pascoal e hoje nós vamos falar das Crônicas de Dirko, contada por Anton Parks. O que relata algumas histórias encontradas nas tábuas sumerianas. A Dan Gênesis, é o segundo volume das Crônicas de Dirko. A obra consta a história de uma das mais antigas tábuas de argila sumerianas, conhecida até os dias de hoje. E nesse esquema nós podemos ver as raças que trabalham a serviço do ego e outras pelo altruísmo. O primeiro modo aí são organizadas por uma pirâmide, são hierárquicas, enquanto que a segunda está disposta como um círculo. Bem, hoje, nesse programa, farei uma breve descrição dos extraterrestres sobre algumas raças referidas nas Crônicas de Dirko. Vou iniciar falando dos Kadishtus. Kadishtus significa velhos montadores da vida, também conhecido como os planejadores, ou os Elohim citados na Bíblia e na Torá. A palavra hebraico Elohim, sumeriana, Cádio, decomposto da El-Urim, é o exaltado que misturou argila, ou seja, que fez o homem. Os Kadishtus são os guardiões de lugares chave do universo e emissários da fonte original. O seu papel é unificar as espécies do universo. Nesse sentido, pode-se pensar deles como emissários da fonte. E a história diz que eles criaram diferentes variedades de vidas aqui no nosso planeta. Eles vivem em Angal, ou seja, nas dimensões superiores ou densidades muito mais sutis. E muitos poucos deles podem entrar na nossa terceira dimensão ou densidade. Isso não facilita o contato direto e eles explicam então a forma indireta de se aproximar de nós. Eles também não interferem no desenvolvimento das raças em evolução. Quanto à Terra, os designers da vida parecem tê-los deixados nas mãos de Jinabalu, que são os reptilianos. Isso não seria um abandono, mas sim um tipo de retiro temporário, porque até hoje os designers da vida continuaram a manter um olhar atento sobre toda a criação. E no plano humano isso parece estar levando muito tempo, mas para os designers da vida do universo isso não é absolutamente nada. Eles estão assistindo hoje, mais do que nunca, a comunicação, através de pessoas que estão contatando direta ou telepaticamente. Mas essas comunicações também devem ser vistas aí com um pouco de cuidado, por conta de uma interpretação, inclusive errada, do que é recebido. Bem, pessoal, entre as raças Kadishu, são eles as seguintes formas de vida e de raças também. O Abigal, que é uma raça, eles são anfibianos e sírios. O Amuzutum são sacerdotisas reptilianos. O Amargui são Amazatum terrestrial, ou seja, eles vivem aqui no nosso planeta de vida intraterrena. O Ameli é um semitérico de Aldebaran. Os Sukal são avisianos de Lira, ou seja, tem uma forma física parecendo pássaros. Os Urmas são felidianos de Órion e de Lira. E na linguagem acadiana, a palavra evoca Kadisto, uma sacerdotisa de alto escalão. Nugi, a palavra equivalente em sumério, pode ser entendida como nenhum mal ou mesmo sagrados. A raça Kadisto são semitéricos e iluminados. São nativas do sistema Taurus e Aldebaran, ou ainda se encontram atualmente. Eles permitem os Usumalminos manter uma colônia em seu sistema, mas foi embora depois da Grande Guerra. Bem, os Miminos em sumeriano significa zetas reptilianos, que são os zetas descendentes dos répteis aí.
Os nins significa insetos na língua acadiana, ou seja, considerado príncipe, o eu superior. E na Terra foram os criadores de diversos artrópodes, trilobites, crustáceos e aranhas aí do mar. E como você aí deve notar, né, os vários significados das palavras nin são bastante explícitos. O sucal significa mensageiros. São subgrupo cadisto, como o pássaro da constelação de Lira, chamado Primus de Ginalbu. Sucal, a palavra suméria, significa também mensageiro. No sumérias tradições assírio e babilônico, o sucal, na realidade, são humanoides com o corpo de um pássaro e grandes asas nas costas. Lembra vocês alguém? Tem os Aíses aí, né? O termo grego, ângelos, também significa mensageiro e refere-se a seres semelhantes aos das funções na Bíblia. Na Terra, os sucal foram responsáveis aí pela inserção dos vertebrados de postura, ou seja, aqueles que põem ovos, peixes, anfíbios, répteis e, claro, os pássaros. O Nanlu, ou Nanlu, como vocês querem chamar, significam os seres humanos gigantes. O Nanlu é um ser humano original, criado durante a Era Secundária. Um ser humano extraordinário, pessoal, e quase onipotente. É multidimensional e dotado aí de clarividência surpreendente e telepatia. Aparentemente, eles têm existência perpétua em algum lugar do Abigal, dimensões superiores. A tradição oral do Zaire, Lube, que diz: os mais velhos dizem que no princípio do mundo, Deus criou o homem e deu-lhe a responsabilidade por todas as criaturas. Eles são altamente respeitados porque combinaram a herança genética de muitas espécies cadicho. Os Nanlulu são andrógenos, têm cerca de 4 metros de altura e podem mover-se muito rapidamente a partir de um local para outro, através do uso de Merkaba, o campo de luz individual. O termo Merkaba também significa chariot em hebraico, mas essa palavra Merkaba também pode ser traduzido para o egípcio como ligação, alma, espírito. Nanlu, o termo foi usado pelos deuses e os sumérios para designar esta humanidade aí primordial que foi criada pelos Anunnakis aí. Mais tarde o termo foi usado, os sumérios, os que eram os primeiros seres humanos da Mesopotâmia, aqueles que estavam em contato com os deuses. A partida de Nanlu, da nossa dimensão, foi sincronizada com a chegada do Anuna à Terra. Os Nanlu são seres que têm habilidades incomuns. Eles foram criados tudo de uma vez por Cadisto, que plantou a vida nesse planeta. Eles eram, por assim dizer, os guardiões da Terra, antes da chegada do Anuna. Eles são gnósticos, tais como o livro secreto de João, aqueles que proclamam que esse ser foi feito pela imagem de Deus, ou seja, a origem, e formando seus respectivos textos e aparência. Esse ser primordial, perfeito, combinava com os vários poderes que os criadores foram dotados, tanto física como psicologicamente. Outra raça citada nas tábuas sumerianas é o Ginalbu, significa antigos genuínos do esplendor. A família é réptil, seu local de nascimento estava na constelação de Draco, que eles chamam de Uxu. Mas numerosos conflitos quebrou a história e resultou na criação da separação de sub-raças e sua propagação em todo o setor da galáxia. Outra raça é a raça Kingo. São os governantes das regiões. E em sumério significa governador da terra, ou regiões. E é a principal raiz do grão de Ginalbu. A maioria dos Kings tem uma marca na testa com um terceiro olho. Eles são de 3 tipos:
branco, vermelho e verde. Kingo branco, também chamado de Kingo Babar, e Kingo albinos ou Kingo royals, são a realeza, localizada hoje na constelação de Áquila. Eles são a maior de todas, Kingo, e entre todas de Nabu, são mais de perto que se assemelham aos seres humanos. Alguns têm asas e chifres e outros não. Eles não gostam de se misturar com os outros porque eles se sentem superiores ao resto dos Jinalbu. Seu emblema é Urim, a águia. Originalmente, o Kingo albino era a autoridade dominante na constelação de Draco, onde criaram o Uzungal. Mais tarde, eles migraram com eles para a constelação de Lira. Mas na época da Grande Guerra Estelar, eles emigraram para a constelação da Águia, deixando o Uzungal em Lira. Sob um acordo com os Kadichos, alguns Kingo albinos estabeleceram-se em Tiamat, ou seja, no nosso sistema solar. Normalmente, eles não têm asas ou chifres. E para obter autorização para se deslocar para Tiamat, albinos Kingo teve que aceitar misturar seus genes com a linha Urma-Kadisho, criando uma nova espécie, o Indugud. Nomes diferentes, né, pessoal? Mas isso aqui é toda uma pesquisa aí sobre tábuas sumerianas e o que foi encontrado nelas, entendeu? Normalmente o Kingo albino aí do Tiamat, sem asas e chifres, durante a era secundária, estavam na Terra preenchido com diversas variedades de Usmos, ou seja, dinossauros que são chamados aí pelos sumerianos de Shumush. Após a chegada dos Anunnaki aqui, eles entraram em conflito com eles e seus descendentes. Era conhecido nas civilizações humanas primeiro em todo o mundo e representado em muitas obras de arte como águias confrontando serpentes. Há rumores de ter répteis realmente devoradores aí de outras raças pelas tábuas sumerianas. Eles têm sido sempre um problema para Amargi, uma vez que a sua linha Tiamat começou lentamente a desaparecer. Os albinos Kingo de Tiamat não praticam clonagem, mas se infiltram por meios naturais, entre outras civilizações, fazendo cruzamento. E embora nenhuma mulher foi produzida no sistema solar, eles persistem aí em certo sequestro Amargi, bem debaixo do nariz dos Kadish. E tem até uma passagem: e os anjos do céu viram as mulheres dos homens e as desposaram. Isso é bíblico, né? No entanto, o Amargi parou o sequestro, capturando alguns albinos Kingo, colocando-os ao seu serviço. E embora tratasse-os bem, desde então as relações têm sido aí um pouco mais tranquilas. Kingo Heads, eles são um pouco baixos dos brancos na ordem social Kingo. Eles são guerreiros aí de pele vermelha e têm caudas, chifres e asas. Quando os brancos deixou Kingo Draco, os Reds permaneceram para governar no lugar. Tal como seus pares albinos, são extremamente arrogantes e bravos. Os Kingo Verdes são trabalhadores e guerreiros. Estes são os Kingos que fazem parte das batalhas em Duku, né? No final das traduções sumerianas. Os Ushungal, significado de magníficos dragões, é uma raça reptiliana aí que foi criada pelos Kingo, na constelação de Draco. Eles migraram com eles para a constelação de Lira. O Ushungal foi criado por sua vez ao Mugir, o Mimini e o Anuna. O conselho Ushungal da Ursa Maior, localizado no planeta Nalukara, sobreviveu à Grande Guerra. E o termo Ushungal foi usado mais tarde pelos sumérios para designar seus deuses e governantes. Também tem um grupo de sacerdotisas aí dos Kadichos, composto de fêmeas de Jinalbu. Seu símbolo é composto por duas serpentes entrelaçadas, ou seja, o caduceu, uma palavra que deriva, de acordo com o escritor e pesquisador Parks, porque todas as raças partilham a aparência geral no Jinalbu.
As variações são simplesmente na cor da pele, na estatura, no grau de alongamento de crânio, se possui chifres ou asas. Temos outra raça, também citada nas tábuas sumerianas pelo pesquisador Parks, de Shutum. O significado significam aqueles que fazem o trabalho. Em sumeriano, a palavra tornou-se sinônimo de lagarto. Os ginalbus machos são criados por Abzuba para impregnar o amazito, mas as suas capacidades reprodutivas estão em declínio, sofrendo de uma doença desconhecida. E originalmente eles são trabalhadores e trabalham para toda a raça ginalbu. Eu penso que são os greys. Hoje eles são maior na constelação também da Ursa Maior, né? Eles têm nos seus uniformes círculos com eixos assim nos ombros, são semelhantes aos usados por dignatários maias aí de alto escalão. E para os maias, né, esses círculos simbolizam o ol, ou seja, a percepção ou a consciência, o caminho e a memória. Ao mesmo tempo, o maia ol é o equivalente da sumeriana, evocando o passado, um ornamento, uma estrela, um esplendor, e do verbo brilho para significar privilégio e proteção. Bem, pessoal, esses círculos ou pequenas pedras colocadas sobre o ombro dos pseudodeuses sumérios e personagens maias, eles simbolizam cristais senhores que foram armazenados no conhecimento dos deuses chamados de Me. Cristais de quartzo, na realidade, eram a chave para a clonagem bem-sucedida. Seu nome aí transmite a sensação de Harmi, referência divina, mas a tradução rigorosa sumeriana dá o significado de mãe brilhante que mantém ou aquele que restaura. O Amarji e sua rainha, Din, Meg, vive no coração do Abzu, na cidade de Salim, que significa a eternidade, ou seja, as outras dimensões superiores. A sua missão original na Terra tem sido a de restaurar o planeta, o que foi danificado por múltiplas ações militares e manipulações genéticas conduzidas por Kingo, tal como o desenvolvimento dos dinossauros. Em um período aí posterior, conta-se que Amargi eram guiados por sua rainha, de Meg, para supervisionar os escravos humanos que trabalhavam nos domínios agrícolas dos Anunas ou Anunnakis. O símbolo Ama, em sumeriano, era o termo usado para Ama-Arji. Representa um pilar sagrado, deidades celestes adoravam a atribuída e tão humana em um culto religioso. A estrela do meio indica divindade. Eles também, nessas tábuas, falam da raça Miminu. O significado é desagradáveis gerenciadores de tarefas. E na linguagem dos Dogons da África, aí, esta palavra significa formigas, ou seja, povo formiga, descrevendo o aspecto geral desses seres, conhecido por nós como os cinzas. E na linguagem Zulu, esses seres são conhecidos como Mantindani, ou seja, torturadores. Eles trabalham feito formigas em um grupo e eles são uma raça de trabalhadores no serviço dos criadores répteis, pelo que conta o povo Zulu e os Dogons. Eles foram originalmente criados em Lira por um Zangal, com o Mushi reprogramado como parte de um programa em que participavam voluntariamente genes Musgir. Assim, eles são uma versão modificada geneticamente. São pequenos, de pele suave, sem chifre ou sem asas, dos Mugir, que são os Dracos com asas e chifres. Mais tarde aí também, pela pesquisa de Parks, outras raças foram criadas, menino, fabricada por células Kingo também. Existem vários tipos deles em diferentes regiões. Aqueles que estão associados com Tiamat, com o nosso universo central, e aqueles que foram criados pelos Kingos são maiores do que os outros e têm cabelos também. De acordo com Parks, as fundações têm 1000 níveis nos 4 cantos do universo. E mencionam que eles tinham horror
pelas maneiras desrespeitosas, frias, cínicas dos anões. Miminu também lembra aí os Minions, né, do malvado favorito. Então os desenhos também fazem uma cópia, né, da história real. E é bom a gente ficar a par disso, né? Agora vamos falar dos Urmas, que são os leões, né? Na pronúncia sumeriana, Urmaja. Também conhecido como o exército dos Elohims. São guerreiros de Cadisto, da constelação de Órion. Eles têm aparência felino humanoide. Na verdade, Urma em sumério é leão e grande guerreiro. Eles são muitas vezes vistos com garras, como eu falei, provavelmente pode ser artificial, mas seu logotipo é de um leão. Também são o exército principal ou milícia dos Kadishu, quando há situações difíceis e graves e violações de regras, eles são geralmente projetados para restaurar a ordem dos sistemas solares. Por essa razão, já foram encontrados várias vezes em nosso sistema solar e são citados também no Mahabharata. São considerados como guerreiros do último recurso, porque eles possuem poderes inimagináveis e são removidos de combate só a pedido do Conselho Superior Elohim. Há 65 milhões de anos atrás, eles tinham a missão Urma de limpar o planeta Terra. Assim como hoje comandam portais estelares dela. Ginalbu tem várias colônias governadas por 3 rainhas que escaparam então dessa grande guerra estelar e são colocados com seus protetores Urmash. Essa parece ser uma situação excepcional, porque os leões Urmash são bastante independentes, viu? Em muitos casos, eles têm genes em Tiamat, ou seja, nosso sistema central aqui, e fizeram uma formação de uma corrida híbrido notável pelo universo. E sempre que possível, Cadisto permite aos Urmajá que pode evoluir sem muita dificuldade na frequência aqui, ligado e misturado com espécies que têm dificuldade em obter o seu nível de frequência. Essa atividade de Urmajá trabalha para reequilibrar a consciência Ginalbu através da mistura com eles. Vou falar da raça de Abigal, né, que significa grandes sábios na língua acádio-sumeriana, também conhecida pelo nome de Apikalu e seu nome Dogon, Nomino, é um subgrupo dos Kadishu. A partir do sistema de Sírio, eles são anfíbios. Eles têm dedos com membranas, sangue esverdeado, sendo geneticamente relacionado com Ginalbu. Seu crânio é ligeiramente alongado, mas são como os de Ginalbu. Eles são idênticos aos sumérios nas representações do Abigal. Dizem eles que são os diretores aí do Enki. Você sabe quem é Enki? O irmão do Enlil, que era um Anunnaki que fez a mistura híbrida da raça humana. Anton Parks relata, pessoal, que esta é a representação mais próxima que temos de Abigal Sirius. O Dogon, claro, sempre afirmaram que Sirius é a casa do Nomino. E há cerca de 60 milhões de anos atrás, o Abigal teve o cuidado da fauna marinha da Terra, especialmente com baleias e golfinhos, cujo papel principal foi para reequilibrar a taxa vibratória do Ki, de terceira densidade, porque naquela época era extremamente baixa. Então, pessoal, o assunto é muito vasto. Não acredite no que estou dizendo, isso é uma pesquisa. Parks teve a ousadia de pesquisar e colocar essa tradução para que nós soubéssemos que não foi só uma raça que interferiu no planeta, foram várias. E ele disse claramente que nessas tábuas consta que o primeiro Adão foi uma combinação genética do ser humano e de um macaco. E que Adão era a mistura genética de um cubi e de um quingo verde, que tinha a pele negra e também tinha uma cauda. Ou seja, nós tínhamos uma ligação genética reptiliana.
Mas o Kingo não tinha responsabilidade por essa criação. Suas células foram incluídas aí para marcar o domínio de Uzungal Anuna em Kingo, ou seja, para que esses seres conseguissem ser dominados. E esses seres somos nós. Bom, eu espero que vocês pesquisem e que vocês venham saber um pouco mais que nós não somos frutos de uma única raça, mas de várias raças, de várias misturas genéticas. E com certeza, a ciência ainda vai trazer à tona este conhecimento, porque isso está gravado aí nas tábuas sumerianas. E por que esse conhecimento só vem discretamente? Por crônicas de um pesquisador. Então, pessoal, eu convido a você a questionar e pesquisar. Vem comigo nessa jornada. Até o próximo Fator Paranormal. Are you going to sky?